Hey mulher, seja muito bem-vinda ao nosso canal Vozes da Resiliência. Hoje teremos o prazer de conhecer a história da Ana Santos, uma mulher que, através do autoconhecimento, superou o vício das drogas e hoje desempenha diversos papéis de uma grande mulher. Ela é mãe, ela é esposa, ela também é empresária e uma grande consultora de estilo e autoimagem. Ana, é um prazer enorme ter você aqui, compartilhando com a gente a sua história de vida, que já inspirou muitas mulheres e eu tenho certeza que vai inspirar todas nós que vamos ouvir você agora. E desde já eu peço a você que está aqui assistindo, deixe seu comentário, siga o nosso canal, ative o sininho e compartilhe essa entrevista com outras mulheres. Ana, seja muito bem-vinda e eu passo a palavra a você. Obrigada, Gisele. Obrigada porque você abriu esse espaço, né, para a gente compartilhar um pouco da história de tantas mulheres e hoje é minha vez, né, de eu estar aqui com você. Obrigada pelo convite. Prazer é Meu meu. nome é Ana Santos, eu sou portuguesa, casada com um brasileiro. Tenho 2 filhos, meninos, um de 3 e um de 11. Moro em Nova York. Eu sou consultora de estilo, né? Consultora de estilo e autoimagem, guarda-roupa. Eu trabalho também com moda em Manhattan. Eu estudei aqui. Também sou líder do Ministério de Mulheres, do WIN Movement, né? Da minha igreja. E assim, amo poder falar da nossa trajetória e poder inspirar outras mulheres. Então, obrigada pelo convite. Ai, o prazer é todo meu, Ana. Então você é portuguesa, você nasceu e cresceu em Portugal. Então, eu nasci em Portugal, cresci em Toronto, Canadá. Depois de jovem, fui para Londres. E em adulta, cheguei em Nova York e aqui casei e formei família. Que legal. E conta um pouquinho dessa trajetória sua pra gente. Então, eu com mais ou menos uns 19 anos, 20, eu fui para Londres, né? Muita gente quando termina assim o ginásio, né, o high school aqui, eu já sabia para onde é que eles querem ir, o que é que eles querem estudar. Eu não sabia o que eu queria fazer. E aí eu tirei um ano de break, né? Hoje eu entendo, né, que o meu destino seria outro. Não tô falando que todo mundo tem que fazer isso, mas para mim foi assim, eu não estudar e ter ido para Londres foi o começo de tudo, né? Eu namorava com um rapaz nessa época, nos meus 18, 19 anos para 20, português também ele, e foi um relacionamento que eu comecei a usar, a fazer uso de drogas. Então, foi um relacionamento que me levou a muitos comportamentos tóxicos, um caminho meio torto, né? E então eu em Londres, ainda vivendo com ele, né? Porque eu comecei a viver depois com ele. Em Londres eu fui para lá para estudar, para ver o que é que eu queria fazer da vida. E eu comecei a trabalhar para uma família americana, como babá. E eu consegui esse trabalho atrás de uma amiga. Aí eu comecei a trabalhar de segunda a sexta, eu vivia lá dentro com a família, eu dormia lá. E sexta à noite, sábado, domingo, eu ia para minha casa, para o meu apartamento, né? Com o meu ex-namorado. E eu tinha, assim, uma vida muito escura, vou dizer assim. Escura porque acontece mais à noite. Essa vida de balada, de noitada, de droga, de álcool, ela acontece mais durante a noite, né? Também existe durante o dia, mas você floresce, parece que você nasce mesmo à noite para fazer essas coisas. E Ele também fazia uso de drogas. sim, foi por causa dele, na realidade, que eu comecei a usar, porque eu estava sempre, né, debaixo da influência, e para mim era tedioso, né, e ainda mais eu, uma menina super insegura, meu primeiro grande relacionamento, e na realidade a minha educação, né, eu vim de uma família estruturada, que eu posso dizer, porque é pai, mãe, irmã, né, aquela família modelo, mas uma menina muito insegura, baixa autoestima demais, muito vulnerável emocionalmente, é, confiança em mim zero, valor próprio, amor próprio, né? E então, assim, eu sempre fui muito insegura e eu busquei, né, nos relacionamentos, tanto de amizade como outros, assim, a minha segurança. Então, eu era uma pessoa muito expansiva, as pessoas gostavam muito de estar ao pé de estar comigo, porque eu era muito de agregar, de falar, de rir. E então, eu, assim, vivi na minha juventude, né? Não lembro, assim, de ter momentos onde eu me senti segura. Eu sempre fui muito gordinha, né? Então eu me rejeitava muito. Inclusive, eu até sofri de bulimia por um tempo, porque tal era assim a rejeição que eu tinha de mim mesmo, né? Sempre tive um relacionamento muito desafiador com a minha mãe, porque a minha mãe era uma pessoa muito calada, muito na dela, quieta, e ela tinha mais afinidade com a minha irmã, então assim, era um relacionamento muito conturbado.
eu falava muito alto, eu reclamava muito, eu era muito de retrucar, né, argumentativa, um pouco como meu pai, então acho que isso incomodava um pouco a minha mãe, e eu tinha, assim, uma certa dificuldade, até porque o português tem uma cultura muito fria em educação dos filhos, na questão de afeto, acolhimento, toque, né, palavras de afirmação, não existe muito isso, não existia. Hoje já existe, porque a minha geração está quebrando isso, né? Mas, assim, Que bom, né? eu tô quebrando isso na vida dos meus filhos, né? Então eu não quero que eles cresçam como eu cresci, achando que tinha algo de errado comigo, que eu tinha que fazer sempre além, porque nada era bom. Eu tinha que sempre fazer por merecer tudo. Tinha que ser perfeito. Então eu estava sempre tentando agradar as pessoas, né? E tinha muita dificuldade de dizer não, porque eu não queria ser rejeitada. Eu já era rejeitada inconsciente, né? Muitas vezes a gente acha que ter uma mãe em casa, né, uns pais que não trabalham. O meu pai trabalhava um turno normal e a minha mãe também. Minha mãe ficava em casa, mas muitas vezes nós, mesmo com pais em casa, podemos ser rejeitados emocionalmente, né? Uhum. E nós pais, não falo isso para condenar, mas explica, né? Explica o comportamento, né? Porque nós somos vítimas de vítimas. Os nossos pais nos deram, que eles receberam. Então, hoje, com nossa maturidade, nós temos que ter esse olhar de compaixão, esse olhar de olhar para eles e ver que eles também sofreram, né, na infância deles, né? E então só passaram para nós aquilo que eles tinham. E nós só temos que fazer melhor, né? E eu, assim, cresci. Uma menina muito insegura, que naquele relacionamento eu me senti amada, me senti aceita, me senti acolhida. E então, com isso, você compromete alguns valores, você negocia algumas coisas para o bem do seu emocional. Assim, você não tem a noção ainda do que está fazendo, né? Você está se Uhum. conhecendo, né? E eu, como fui, era muito, como é que eu vou dizer? Sempre fui muito obediente, assim. Não era uma menina de rebelde, nada disso, mas eu comecei a me rebelar emocionalmente. E com isso Uhum. vem vícios, vem escapes, né? Então, os vícios nada mais são do que uma maneira de você lidar com a dor, Sim. com o emocional vulnerável que você tem. Você E tinha necessidade de aceitação, né, consigo mesma, e aí essa pessoa, de uma certa forma, te aceitou, e você confiou nessa pessoa e acabou entrando nesse mundo das drogas. E foram drogas pesadas que você usou? eu consumia cocaína, heroína, ecstasy, que são aquelas pastilhas de rave, né? Junto com o álcool, eu fumava. Então, assim, eu tinha uma boca muito suja também, falo muito palavrão. Era uma pessoa muito revoltada, muito briguenta, sabe aquela pessoa que não leva desaforo para casa? No fundo, é tudo interno, né? Você parece que carrega ali uma bomba relógio dentro de você. É, Eu tinha necessidade de aprovação, porque quando você não é elogiada, quando criança ou afirmada, você é criticada, é, né? Quem muito é criticado sempre tem, é como se estivesse sempre se reprimindo, sempre se condenando, sempre se punindo, né? E então, talvez até esse relacionamento era uma forma de eu me punir, não sei. Esse relacionamento durou 7 anos. E quando eu fui para Londres com meu ex-namorado, né? Eu comecei a trabalhar para uma família americana, que ela, na altura ela tinha duas crianças, ela estava grávida do terceiro. E por mais que eu estava envolvida, né, num ambiente disfuncional das amizades e meu próprio ex-namorado, né, nunca me tratou mal. Eu me amava profundamente. Não era a questão, não era ele, era eu, né? Mas assim, eu estava num relacionamento que eu sabia que eu não queria aquilo para meu futuro. Eu não queria ter filhos com uma pessoa que tinha um vício daqueles, né? Uma pessoa que a gente trabalhava, eu trabalhava muito mais do que eu. Nós sempre fomos usuários funcionais, que você consome, mas você trabalha. Mas nós não éramos usuários onde tinha roubar, nada disso, né? Sempre trabalhei normal, ninguém nem sabia, né, que eu consumia. Então, era pior, até era uma coisa pior, porque você carregava, né, um peso de máscara o tempo inteiro. é verdade. Mas aí eu comecei a trabalhar com essa família, né? E eu comecei só a consumir droga aos finais de semana, quando ia para as baladas, para as raves. E eu sabia que eu queria sair daquele relacionamento, eu não sabia como, né? Hoje, olhando para trás, eu vejo como Deus me resgatou daquela situação. Houve uma época, um final de semana que a patroa veio falar comigo e ela estava assim, até meio tensa para conversar, e ela falou: olha, eu tenho algo para te dizer. O meu marido foi transferido de volta para Nova York, porque eles são americanos, né? E estavam em Londres só temporariamente. E eu não vou, eu queria muito que você viesse. Eu não vou viajar se você não vier comigo. Eu posso ficar vindo e a gente ficar aqui em Londres mesmo se você não quiser ir. Na hora, Gisele, assim, eu nem pensei, foi tipo assim, eu vou.
O meu Uhum. inconsciente, eu acho que eu estava tão cansada de procurar solução que o meu inconsciente na hora gritou, não, vou pegar essa oportunidade, né? É como se eu estivesse me afogando e alguém lançou uma corda, e eu peguei nessa corda e falei, eu vou para onde. E você tinha consciência, né, você teve uma criação, né, de valores também, seus pais passaram isso para você, Sim, pelo que eu sim, entendi. sim, Então você sabia que aquilo que você estava fazendo era errado, né, que aquilo não claro, ia te trazer benefícios. sim. Então, assim, eu, eu sabia que o estilo de vida que eu estava levando era algo totalmente doentio, né? Que eu não tinha futuro, né? Não tinha saída, eu não ia construir uma família, eu não ia poder ter uma profissão, eu não ia poder ter um lar. Podia Era até assim, ser presa, sobressalto né. atrás de sobressalto, né? Medo que alguém batesse a porta, sabe? Assim, era tenso o tempo inteiro. Então eu sabia que, no fundo, eu não queria aquilo para mim, né? Porque eu vim de um lar que, por mais que os meus pais tinham as dificuldades deles, os desafios deles também, emocional e tudo, são pessoas que passaram para mim valores e princípios cristãos. Então eu sabia que a vida que eu estava levando era uma vida torta e que só ia piorar, né? Então, quando ela me ofereceu essa oportunidade, eu falei, eu vou. E assim eu fiz, eu vim para os Estados Unidos, Nova York, né? Nós fomos viver para Park Avenue. Nossa, apartamento lindo lá em Simão, apartamento do andar inteiro. Eu falei, uau, agora eu tô livre, né? Porque eu falei para ele quando eu vim para cá, eu falei, olha, eu vou primeiro e depois você vem, né? Eu vou primeiro ver como é que é o país, mas no fundo eu já sabia, não, eu vou terminar esse relacionamento porque não tem condição de continuar assim, né? E assim foi. Quando eu estava aqui, eu fiquei aqui durante uns 2 anos e meio trabalhando e vivendo dentro. Por quê? Porque eu estava no processo de me legalizar. Eles me trouxeram com visto de trabalho. Então, eu precisava de cumprir certo, né, um tempo determinado para eu poder adquirir o visto, né, o green card. Uhum, Na verdade, é o work permit, né, que eles dizem. uhum, E uhum. assim eu fiz, só que isso me desgastou demais. Eu sou muito ligada à minha família, e em Londres eu estava 1 hora e meia, né, de avião. Aí, quando eu vim para cá, eu só trabalhava, dormia, ia com as crianças para Você parque, ficou 2 anos vivia sem poder ir dois para anos. Portugal? 2 anos e meio, quase. E aí eu vivia aquela vida deles, né? Eu vivia. Quem é babá aqui sabe que vive, você vive a vida daquela família. É. Você viaja com eles, você dorme com eles, você acorda com eles. Então, assim, eu tava num estresse, num nível de cansaço tão grande, Ainda mais morando inevitável. dentro da casa, né, porque quando você sai de lá e você vai para sua casa, como é o meu caso, quando eu trabalho de babá, eu tenho a minha casa, né, agora morar dentro da casa da família, você deixa de ter sua vida. Exato. Então, isso aconteceu comigo. E o doorman, que era o porteiro do prédio, eu me via assim, irritada e tudo. E ela me convidou para ir para a igreja. Eu falei, ah, não tem tempo para isso, não, preciso descansar, dormir. Aí falou, não, vem só comigo, você vai ver o coral que tem lá, é muito bonito. E eu sempre gostei muito de música, né? O meu pai é compositor e músico amador e também teatro, então eu sempre fui exposta, né, a isso. E eu fui, tá bom, eu vou. Aí eu fui no dia da minha folga, uma terça-feira, eu fui com ele na Times Square Church. Nossa, eu fiquei apaixonada com aquelas vozes, né? Aquele som acústico dos instrumentos. Nossa, eu fiquei encantada com aquilo. E eu comecei a ir toda terça-feira com ele, né? E eu estava assim, muito emocionalmente muito quebrada, muito estressada. E eu estava assim, numa exaustão, E você assim, no usava extremo. drogas também quando você veio para cá, ou aí você parou? Eu fumava e Uhum. bebia ao final de semana, eu saía, né, com as babysitters que eu conheci. E aí eu sabia também que eu não podia ter esse estilo de vida. Eu vivia exausta, porque eu ia para balada no final de semana e trabalhava no final de semana aqui. E então, assim, um dia eu estava na igreja, né, com ele, que ele me levou nessa Times Square Church, e um policial ex-corrupto, ele contou a história dele, o testemunho dele. E eu fiquei encantada com a transformação de vida que ele teve. E eu falei, Deus, olha, eu num nível assim, Deus, que eu já experimentei tanta coisa. Eu já experimentei de tudo e eu não tô feliz. Eu preciso de paz, eu não tenho paz. Eu tenho inquietação. E eu falei, eu quero essa transformação de vida que Deus oferece. E aí eu comecei a frequentar ali aquela comunidade e a minha vida foi assim mudando, Gisele, de um dia para o outro. De um dia para o outro eu deixei de fumar, o nojo, assim, sabe, o cheiro do cigarro que eu me nojava. Eu parei de falar palavrão, assim, foi algo assim instantâneo. E Deus foi colocando pessoas na minha vida. Hoje eu olho para trás e vejo a minha trajetória e eu vejo como Deus me levou para longe para conhecer aquela família, para vir para cá, para eu conhecer Jesus, para eu transformar a minha vida. Gente, é assim, eu estava num playdate com um menino que eu cuidava na altura, né? Nós fomos num playdate e eu tinha acabado de
né, dizer que eu queria viver uma nova vida em Cristo e que eu não queria mais aquele estilo de vida. E no playdate que eu fui, tinha uma moça com uma camiseta que dizia assim, a Vitória da Cruz. Aí eu falei, tu és portuguesa? Assim que eu entrei lá, porque eu estava há 2 anos e meio sem falar português. Eu só vivia, né, nesse ambiente de babysitter, de housekeeper. E ela falou, não, sou brasileira. Eu falei, não tá valendo, porque eu tô sem falar há 2 anos e meio a minha língua e eu já tô pra... E aí, conversa vai, conversa vem. A minha patroa tava precisando de uma housekeeper às quartas-feiras, porque era o dia que nós estávamos fora com as crianças e era o dia que a housekeeper podia limpar. E aí ela falou, olha, é o dia que eu tenho aberto para limpar. E ela começou a trabalhar na minha patroa. E essa mulher, a Cláudia, começou a me ensinar coisas sobre a Bíblia, começou a me levar para novos ambientes. Eu conheci a comunidade dela, cristã. Ela que me apresentou ao meu marido também. Quando eu conheci ela, eu conheci outro mundo. Uma comunidade brasileira que eu não sabia que existia. Assim foi, eu comecei a vir para a história, vivendo em Manhattan, em Levina, fazer o meu autocuidado, né? E aí eu ia numa manicure que ela me falava muito de um rapaz. Ah, você tem que conhecer o rapaz da minha igreja, que ele é muito homem. Eu falava, querida, eu não quero saber de homem por enquanto, eu tô quero primeiro cuidar de mim, da minha alma, de quem eu sou. Até então eu não sabia quem eu era, né? Sempre foi a Ana, filha do Faísca. Depois foi a Ana, namorada do fulano. Então eu sempre tive um rótulo, né? Minha identidade estava sempre ligada a alguma coisa. E aí ela me apresentou ao meu marido, que era o mesmo que a Cláudia falava. Elas falavam do mesmo homem, sem eu saber. Hoje somos casados, né? E temos 2 filhos. Mas para te dizer o quê? Que eu nem sempre fui assim, como eu sou, né? Eu falo de identidade, eu nem sempre fui estilosa, nem sempre gostei de me arrumar, nem sempre gostei de estilo, de moda, nada disso. A minha vontade, minha curiosidade começou quando eu conheci essa minha patroa, que é ex-funcionária da Vogue, ela trabalhava para a revista Vogue, na área de moda, e o guarda-roupa dela era assim, uma coisa, né? Eu nunca tinha visto tanta roupa bonita na minha vida. E aí ela Imagina. se arrumava para ir para as festas, ela se arrumava para ir para jantares, ela se arrumava. E eu nunca tinha visto isso, porque a minha mãe não era uma pessoa vaidosa. O meu pai era o vaidoso lá de casa. O meu pai era quem se arrumava, quem gostava de combinar looks. Então eu sempre me inspirei mais no meu pai. Tanto que eu, de adolescência para jovem, a minha roupa era muito mais masculina, né? Eu não tinha essa feminidade expressada através da minha roupa, porque eu não tinha uma conexão com a minha mãe. Então, nós, como mães, eu sou mãe, nós temos uma responsabilidade de trazer esse conceito de beleza, de autocuidado, para rapazes, né, e beleza, e para as meninas de feminilidade, de amor próprio, de valor, de essência, entendeu? Nós, como mães, temos essa responsabilidade. E eu comecei a me inspirar no meu pai, né? Até que eu conheci outro lado, né? E eu comecei a apreciar mais a beleza da mulher, o autocuidado, né? Apreciar o que havia no mundo feminino, né? Que era Sim. belo. Tudo porque também o meu interior não estava saudável. Então a gente nem consegue olhar para essas coisas com detalhe, com apreciar também, né? Mas como eu estava vivendo uma nova vida, né? Tudo era novo para mim. Eu estava descobrindo cada coisa nova sobre mim a cada dia. E assim eu fui me reconectando com a minha real identidade em Deus, conhecendo quem eu era. E depois de algum tempo, depois eu casei, né? Eu casei, passado um ano eu já fui estudar, 1 ano e pouco, ou 2 anos eu fui estudar. Estudei aqui em Nova York, moda. Estudei merchandise marketing, Nossa, fashion que marketing legal. and merchandising, que é merchandiser é aquela pessoa que chega num lugar, numa loja, num showroom, no guarda-roupa, e ela consegue editar o que é que está errado, ela consegue montar os looks, ela consegue programar as silhuetas, ela ajuda no planejamento das coleções, mas ela não desenha, né? E então é isso que eu faço no showroom hoje que eu trabalho em Manhattan, né? Eu componho os looks para as lojistas, né? Quando vem as coleções, eu componho as araras com os looks, com o fluido da coleção. Tem uma história, né? Nós apresentamos a coleção com uma história, com uma inspiração, e eu faço isso hoje em dia, minha profissão. E também sou empreendedora. Eu lancei os meus lenços, né? No Black Friday, inclusive. Que legal, esse ano Interessante. agora? Agora, semana Que passada. legal! Foi interessante isso porque Parabéns! obrigada. Que falo com muitas mulheres sobre isso, elas têm muita dificuldade de trazer praticidade e algo fácil para a beleza do dia a dia, né? Elas acham que se arrumar é algo um bicho de 7 cabeças. Quando na Sim. verdade é só você adquirir o hábito de se cuidar, né?
você passar um creme no rosto, pentear o cabelo. As pessoas costumam dizer assim, mas a roupa é algo de fora, a gente tem que ver o coração. Gente, não é bem assim. Porque o de fora vai refletir o teu coração. Não adianta. Se eu não tô bem comigo, eu não vou querer me cuidar. Isso é fato. Eu já vivi isso. E eu vejo mulheres viverem isso. Então, assim, ao mesmo tempo que eu levo a me arrumar, eu também levo para andar desarrumada. Se eu vou Quantas colocar o mulheres, moletom... né, que passam por depressão e não se arrumam, não penteia o cabelo, passa dias sem escovar os dentes, né? Então, isso tem muito a ver com o nosso estado emocional, porque nós achamos que a roupa e a moda é vaidade, né? É futilidade. Mas uma pessoa, quando ela se arruma, ela tem estima por ela mesma, é autoestima. Eu me estimo. Então, se eu me estimo, eu quero me cuidar, eu quero me expressar e comunicar quem eu sou através do meu guarda-roupa, né? Então, assim, os meus trabalhos que eu tive de moda, eu nem quando eu era babá eu andava desarrumada, Gisela. Eu não andava maquiada, eu não andava de salto, que você também tem que ter inteligência. Eu não vou para um parque com criança de salto. De Mas eu salto, andava arrumada. Eu andava com o cabelo escovado, eu andava com a unha feita, eu andava com a unha cortada, eu andava com jeans e com uma suéter, com cardigan, com casaco, eu andava arrumada. Tanto que quando eu estudei moda, depois eu precisei de um estágio. Quem é que me deu o estágio? Uma amiga da minha patroa. Porque ela, quando eu ia nos playdates, ela via como é que eu me vestia. Porque quando você é babá, ou faxineira, a mesma coisa, e você está na casa de alguém, você representa aquela família. Eu ia nas escolas, na minha cabeça, eu representava aquela família quando eles não estavam comigo. Então, eu tinha que andar minimamente arrumada, cuidada. Então, quando eu quis um estágio, a minha patroa, ela conseguiu para mim um estágio numa amiga dela, que ela foi vice-presidente da Saks Fifth Avenue, e ela tinha a própria companhia de relações públicas, e ela nem piscou, ela me deu na hora o estágio, porque ela observava como é que eu me vestia, ela observava como é que eu me comportava. Então, quando a gente acha que vestir é bobeira, não é, porque isso diz muito sobre você. Isso diz muito o quanto você carrega dentro de você. Então, assim, hoje em dia, as pessoas ligam também a moda, a marca, a grife, quando na realidade isso é uma pessoa que queira só se sustentar na imagem, vestindo marca, e não vai por muito tempo, Gisele. Porque a marca é um estilo de vida, né? A Gucci, a Chanel, todas essas marcas, quando elas fazem uma coleção, elas pensam na mulher que vai usar aquela coleção. E muitas vezes não sou eu. Eu não sou uma mulher que tem um iate, que tem uma casa no Hamptons, não sou essa mulher. Então, a coleção, ela é em foco de certas mulheres que eles querem atingir. Então, eu vejo muitas pessoas preocupadas com isso, com a imagem. Porque imagem é diferente de autoimagem. A imagem é aquilo que eu quero passar. A autoimagem é aquilo que eu sou e eu vou refletir. Então, por exemplo, uma consultora de imagem, ela vai te dar estratégias, ela vai fazer um planejamento de guarda-roupa, ela vai ser estrategista visual para te dar códigos visuais no teu guarda-roupa para você criar uma imagem. Então, por exemplo, eu quero passar uma imagem de uma mulher inteligente. Só um exemplo. Ela vai trazer para você códigos visuais no seu guarda-roupa, acessórios, para você passar isso. A autoimagem, que é o que eu faço, eu descubro quem você é e você que vai representar esse teu guarda-roupa. Entendeu? Então, autoimagem é de dentro para fora. Consultoria de imagem é de fora para dentro. Mas não estou dizendo que não tem o seu papel, né? Inclusive, eu vou tirar um curso de consultoria de imagem. Eu quero ter esse curso. Eu tirei curso de autoimagem. Mais 3, depois desse de moda, né? Eu fiz mais 3 cursos de autoimagem. Então, a minha especialidade é autoimagem, estilo e biotipo. É o que eu... E me conta as mulheres que já passaram por você e que você já ajudou. Se teve alguma história que te marcou de alguma dessas mulheres? Então, eu tive uma mulher que eu, ao conversar com ela, né, na mentoria, eu faço várias perguntas, né? Eu tenho um questionário que eu pergunto sobre algumas coisas, né? E uma das coisas que eu sempre quero entender é qual é o propósito dela estar comigo, o que é que ela quer dessa mentoria, né? E ela dizia assim, olha, eu não me arrumo mais. Eu já fui uma pessoa que eu me arrumo, quando eu me casei no início, eu me arrumava, mas assim que eu chego em casa, eu quero colocar algo que é confortável, né? Eu não quero. E meu marido reclama disso, né, que eu queria que eu me arrumasse mais. Aí eu perguntei para ela como é que foi a infância dela, né? A infância, a juventude, como é que ela cresceu, como é que era essa área do autocuidado em casa dela, né? Aí ela começou a contar a história dela, né? Ela era a filha mais velha, acho que eram 7 irmãos, irmãs, né, na casa, e ela era a mais velha.
E ela sempre teve que ajudar a mãe a cuidar dos irmãos, então ela não tinha tempo para se arrumar, né? Ela sempre ficava por último. E aí eu falei para ela, sim, e hoje em dia, por que é que você continua não se arrumando, né? Aí ela fala, eu falei para ela, você consegue entender que quando você não se cuida, não se arruma, você está se colocando de novo em último lugar? Porque aí ela vai colocar a casa em primeiro lugar, vai colocar a cozinha em primeiro lugar, a comida, né? É se colocando em último lugar, né? Porque essas coisas vão existir a mesma, né? Se ela não arrumar a casa vai ficar lá. Agora, se ela não se cuidar, o marido dela vai olhar para ela e não vai, talvez, vai dizer, uma coisa está estranha. Ela talvez não vai se arrumar para ir para o trabalho. Vai ter uma consequência, né? Então, eu falei para ela, você entende como é que o seu estilo de vida, como você cresceu, cuidando dos seus irmãos, não se arrumando porque você não tinha tempo, dizendo não para si mesmo, como é que você continua com esse padrão de comportamento? É inconsciente, ela não fazia isso consciente, né? Porque ela dizia assim, mas eu não tenho tempo. Eu falei assim, mas você não tem filhos, você não tem 7 irmãos mais em casa, né? E aí ela falou, é verdade, ela nunca tinha para pensar, ela falou, inconscientemente, ela tinha que colocar a roupa pior porque ela dava o melhor para os irmãos, né? Sim. E ela não Ela podia se trouxe arrumar. isso para a vida toda. Exato, inconsciente, Gisela, e a pessoa não sabe que está continuando esse padrão. Aí eu falei para ela, porque o marido dela falou que gosta quando ela coloca um vestidinho, quando ela se arrumava, bem feminina, né? Aí eu falei, olha, não tô falando que a gente não pode, de vez em quando, não ter esses dias que a gente quer estar mesmo assim, largada, né? Mas até esses Passar o dia de dias. pijama, né? Sim, eu passo o dia de pijama, às vezes, por exemplo, domingo à tarde, eu cheguei em casa, ponho um pijama, vamos ver um filme. É um ambiente diferente, entendeu? Eu não vou para a rua de pijama, gente, como tem pessoas aqui que fazem isso. Então, ela Mas também eu entendeu. sempre falo, né? Não é porque você está em casa que você tem que usar um pijama rasgado, né? A blusa rasgada. Inclusive, isso diz muito sobre você. Uma pessoa que guarda coisas rasgadas, algo emocionalmente, talvez a pessoa teve escassez na infância. Tem medo de que falte, não sei. Eu sempre digo, tem 3 coisas que não podem estar no teu guarda-roupa. Roupa grande, roupa pequena, roupa rasgada ou manchada. Não pode existir. Porque, vamos supor que você está mais acima do peso agora. Por exemplo, a gente tem filho, sobe de peso, né? Você quer guardar aquela roupa por quando emagrecer, mas sabe que você, quando emagrecer, você já não é mais aquela mulher? Você está mais madura, você já viveu outra fase. Quantas mulheres antigamente vestiam calça de cintura baixa? Quem que veste hoje em dia não combina mais comigo. Eu vesti essa cintura baixa quando era solteira, porque eu usava o meu corpo como atenção. Eu usava o meu corpo como um canal de atenção, porque eu era quê? Muito insegura, tinha baixa autoestima. Então, as roupas, para mim, tinham esse efeito. Quando eu comecei depois a ficar mais nos meus 20, né? Tinha esse efeito do que eu vou me arrumar para chamar atenção, porque eu era carente, entendeu? E então, a gente, quando tem uma peça no nosso guarda-roupa, como eu falei, ou grande ou pequena, não dá em mim, passa para outra pessoa. Tá pequeno, passa. Tá grande, passa também. Rasgada e furada, joga fora. Joga fora. Nem para você limpar o chão. E outra coisa, muitas vezes também a gente guarda roupa, por exemplo, de uma tia que morreu, de uma avó, a gente guarda essas roupas no guarda-roupa. E, gente, para ser verdade, para ser sincera, tanto essas roupas que a gente guarda, ou peças, ou calçado, seja o que for, ou até roupa que é pequena. Olha você abrir o guarda-roupa de manhã e ver a calça que você não cabe. Você Já já te te dá um... deprime. Já Já te deprime, é deprime. verdade. Gente, eu tô gorda, né? Já fica deprimida. Nossa, eu não visto essa roupa. Olha, minha tia me deu essa roupa, morreu, coitada. Aí você começa. São peças que não traz nenhuma. Não agrega no teu guarda-roupa. E outra coisa, aí você tem um guarda-roupa cheio de roupa e diz assim: eu não tenho nada para vestir, né? O que a gente diz? Por quê? E tá ali Você cheio de coisa e não tem nada. Por quê? Porque você não tem as roupas que é para você vestir. Você tem roupa que é para você vestir daqui a 10 anos, roupa que você vestiu há 5 anos. Você tem roupa mas você não tem roupa para você, para a Gisele de hoje. Quem é a Gisele de hoje? É quem você É tem tão que ter no seu guarda-roupa. interessante a questão, né, de como a roupa tá ligada no emocional, porque às vezes algumas pessoas podem falar assim, ah, mas isso é futilidade, e não é, né, porque veja, a minha avó, a mãe da minha mãe, é uma pessoa assim, extremamente vaidosa, ela tá com 89 anos, na última vez que eu estava na casa dela, a minha tia teve que tirar todos os sapatos de salto de dentro do guarda-roupa escondido dela, mesmo que ela é esquecida, né? Já está numa certa idade, mas às vezes ela vai e procura e ela quer colocar um salto 15 para andar para ir na igreja, por exemplo, que é 3 quadras da casa dela, ela vai andando. E é super perigoso, né?
e ela tem muitos vestidos, ela adora comprar vestido, mas ela sempre fala: eu passei uma vida por muitos anos para criar meus 6 filhos que eu não podia, eu só usava roupa doada. Hoje eu posso comprar, e desde quando eu me conheço por gente, a minha avó tem vestidos lindos, ela não vai na esquina sem passar um batom, sem pentear o cabelo. E eu sempre achei isso muito bonito dela, né? Até eu me preocupo quando desde adolescente, assim, às vezes eu gostava de usar aquelas calças rasgadas, coisa de adolescente, né? Eu jamais ia na casa da minha avó com uma calça rasgada, porque eu sabia que ela ia falar um monte, que ela não ia gostar e tal. Então eu sempre me preocupava. Minha mãe também falava: essa da calça você não é na casa da avó, não, porque senão a avó vai ficar falando no meu ouvido. Porque ela sempre gostou tanto de ter tanta roupa e vários vestidos e não repetir roupa, porque ela passou por uma escassez muito grande. E quando ela se viu, né, não, hoje eu posso, então hoje esse é o luxo dela, né? Essa é a forma com que ela se cuida, né? Então eu cresci vendo a minha avó muito bem arrumada, ela ia no café da tarde na casa da minha mãe, eu me lembro criança, ela chegava a tomar café da tarde de salto alto, então eu sempre achei bonito isso, mas olha Então como você tá. teve um legado de beleza, né? Você teve um legado de feminilidade, de Sim, autocuidado, mas tem muitas mulheres que não tiveram isso. Eu fui uma delas, né? Não tive isso, então eu tive que aprender. E a vida me trouxe isso também, né? Hoje eu vejo que o que eu vivi, né, na minha autoimagem, no meu estilo, isso foi a história que eu carrego para poder ajudar outras mulheres. Hoje eu vejo isso, né? Mas a gente, quando está crescendo, não tem essa maturidade, né? Então, assim, nós que somos mães, nós que temos meninos ou quem tem meninas, né? É uma responsabilidade nossa e um privilégio. Nós podemos passar esse legado de cuidado, de essência, de se valorizar, de autoestima, de estima. Por quê? Porque se a gente não ensinar, eles vão aprender em qualquer outro lugar. E às vezes o que eles vão aprender em um lugar não é de acordo com os seus valores ou princípios. Ainda mais a moda, que a moda reflete, ela é criada propositosamente através de uma inspiração. Então, como eu trabalhei com designers, eu sei. Nós temos sempre, por exemplo, um mural de inspiração para uma coleção. O que é que te inspirou? Aí o designer, eu fui na África, me inspirou os animais. E aí eu desenvolvo a coleção. Então, é muito perigoso a gente deixar para os nossos filhos buscarem isso, né, lá fora. Porque hoje eu conheço, né? Tem estilistas que eu não visto, porque eu conheço a história, né? Eu não jamais vou querer colocar uma roupa onde eu sei qual é a motivação daquela coleção, né? Porque a gente acha que a moda, né, não é emocional e espiritual, é sim, muito, entendeu? Muito. Inclusive, quando eu trabalhei, né? Eu trabalhei no Catherine Malandrino, foi onde eu trabalhei por mais tempo nessa área de merchandise. Hoje em dia eu trabalho mais na parte de styling mesmo, né? Mas também ainda de merchandise. E eu vejo como está ligado a identidade das pessoas, né? A grife tem a identidade dela. Então, nós temos que ter cuidado com esse tipo de escolha, né? O que eu vejo muito, você falou de pessoas que, né? Histórias que me marcaram, essa foi uma delas, dela não se cuidar, deixar todo mundo, né, em primeiro lugar e se anular, porque a mulher, ou ela se anula, ou ela se rotula de uma maneira, e quando ela tem um rótulo, aí ela se anula. E acaba que isso vai florescer e vai se expressar no guarda-roupa dela, não tem como. Teve uma época que eu trabalhei de corretora de imóveis por vários anos, e eu fui gerente de uma imobiliária muito grande, e eu tinha que me vestir sempre de social. E no início eu achava muito estranho, porque como eu nunca tinha trabalhado com uma certa exigência assim, eu olhava no espelho e às vezes eu não me sentia eu, sabe? E aos poucos eu fui adequando algumas peças que eu gostava, com outras mais sociais, e depois eu só me vestia assim. E aí eu ia sair, às vezes, na casa de uma amiga, algo assim, eu não conseguia me vestir de outra forma, eu estava sempre vestida de social. E quando eu vim para os Estados Unidos, eu comecei a ser babá aqui. Então eu tive que mudar todo o meu guarda-roupa. Para você ter ideia, eu não tinha calça jeans, porque eu não podia trabalhar de jeans, e eu trabalhava muito, trabalhava às vezes sem folga, trabalhava de segunda a segunda, e às vezes eu saía de casa, eu não, às vezes eu ia atender um cliente mais tarde, então eu já ia trocada, então eu não tinha nem roupa jeans. E quando eu cheguei aqui, que daí eu ficava, né, saía para levar a criança para parquinho, né? Então eu lembro que eu fui no shopping, eu comprei algumas bermudas jeans,
as blusinhas que eu comprava também já era social. Eu demorei um tempo para fazer uma transição através do trabalho, né, do que era mais confortável, mais para isso, para trabalhar com criança. Hoje eu tenho os dois lados, hoje eu consigo me vestir tanto social, e adoro, como eu também consigo me vestir mais esportiva, e adoro também. Mas antes eu não conseguia, eu não me via, então eu tive essa transição do aquele básico para o social, e depois parar o social e me adequar com outras peças. Na verdade, porque o seu estilo de vida estava muito atrelado à sua profissão. Então, naquela época, de repente, a tua identidade estava mais ligada ao que você fazia, né? Então, o teu guarda-roupa vai refletir isso. A gente, por norma, existem 7 estilos universais. Nós temos, por norma, um estilo predominante e 2 que agregam. Então, por exemplo, talvez o seu predominante é o casual, né? E depois você pode ter o clássico e talvez o moderno. Isso é o exemplo, né? Não sei. Eu não conheço, nunca vi você vestida, não sei. Então, o nosso guarda-roupa que falar o nosso estilo de vida. Então, por exemplo, no meu guarda-roupa você vai encontrar roupa sofisticada para social, porque eu trabalho assim. Você vai encontrar jeans, porque eu sou mãe, eu vou para o futebol com os meus filhos. Vai encontrar saias, porque eu quando vou ao trabalho também. Vai encontrar moletom, porque às vezes, quando está frio, eu vou de moletom para levar elas para o treino de sol. Mas assim, você vai ver peças que fazem parte do meu estilo de vida, de quem eu sou. Eu sou a Ana, eu sou empreendedora, eu sou mãe, eu sou... Você está entendendo? Então, o teu guarda-roupa tem que ter códigos visuais que representam você. Outra pessoa que eu atendi, eu pergunto à pessoa 3 características dela, que ela, tipo assim, quais são 3 virtudes fortes suas, 3 características fortes. Aí uma falou assim, olha, eu sou uma pessoa séria, muito séria, sou assim, uma pessoa conservadora. Eu sou uma pessoa muito divertida e sou uma pessoa muito inteligente. Isso tinha sido as 3 coisas que ela me falou. Quando eu abri o guarda-roupa dela, na minha cabeça, o guarda-roupa dela vai me falar aquelas 3 qualidades, né? Então, pensa comigo. Uma pessoa que diz que ela é conservadora, tá? Eu sou conservadora. Como é que metade do meu guarda-roupa é roupa de balada? Não tem como eu ser conservadora. Você tá entendendo? Existe a essência dela não está alinhada com o que ela está vivendo. A identidade, você está entendendo? Quando eu fui ver a história dela, ela foi uma mulher que ela não teve uma juventude saudável. Ela teve uma mãe narcisista. Então, o que acontece? Ela está vivendo os dias da juventude e de adolescência agora em adulta, entendeu? Porque ela foi tão oprimida e reprimida quando era nova que ela não saiu com amigas. Ó. Hoje em dia, o guarda-roupa dela reflete isso. Ela não se apercebe. Ela acha que ela é uma pessoa, assim, não é honesta, é uma pessoa, assim, séria, uma pessoa que um homem pode olhar para ela e ver com respeito. Mas não. Você vê que há tá um desnível aí entre a identidade dela e a autoimagem, porque a imagem dela eu sou conservadora, mas o que ela está passando por fora é outra coisa, entendeu? Então, por isso que eu digo que alma tem estilo. Quando eu digo alma tem estilo, é porque a tua alma realmente tem o seu próprio estilo. E é dentro de você que você vai encontrar o seu estilo. As tuas virtudes, as tuas qualidades, elas vão revelar o teu guarda-roupa. Então, é esse trabalho que eu mais amo fazer. Trazer para fora a essência da mulher, né? E ela entender que o guarda-roupa dela também precisa refletir quem ela é. Não só as palavras, não só o comportamento, mas o que ela veste precisa estar alinhado com quem ela é. Quando a gente consegue encontrar esse equilíbrio, né? Que aquilo que a gente transmite para o outro é realmente aquilo que a gente sente, né? Que é aquilo que a gente é, aquilo que a gente entende que a gente é, não é verdade? Porque imagina, olha a distorção, né? Entre esse caso que você falou, entre a pessoa que pensava que ela é uma pessoa séria, conservadora, com um guarda-roupa que não condiz com aquilo que ela se vê dela, né? Então, se existe esse desnível, é porque algo dentro dela não está conectado, né? Está conectado. Com a identidade dela. Então, tá desativado. Por quê? Alguma coisa aconteceu ao longo da vida. Aí eu falo, olha, procura uma terapia, uma ajuda. O meu trabalho é ajudar ela a entender isso, né? Na roupa e ela se encontrar realmente e ver... Identificar, né? Identificar.
Porque muitas mulheres não... quando ela falou em relação ao lenço, né, que eu quis trazer lenços, um acessório fácil para as mulheres, por quê? Porque muitas mulheres acham que é difícil, né? E é uma coisa tão prática. Olha, eu tô com um lenço aqui, com uma fivela Tá para lindo. lenço. Simples. Pronto, coloquei isso. Então, assim, eu peguei pneumonia em outubro, eu estava deitada e eu, assim, Deus, eu preciso de ativar as mulheres através de algo que eu queria que marcasse, né? Eu queria que marcasse a vida delas, não só eu falando, mas também elas tendo algo em mão, né? Aí Deus falou assim: por que você não vende lenço? Menina, aqui eu me deu assim vender lenço. Já duvidei, na minha cabeça já duvidei, né? E aí o meu filho, mais novo de 11 anos, eu estava vendendo na escola bala, batatinha, Gatorade, coisa assim. Um menino de 11 anos sendo empreendedor na escola. E eu pensei para mim, eu não vou conseguir vender um lenço para embelezar as mulheres. Eu falei, vou tirar já esse desbloqueio da minha mente, entendeu? Vou já desbloqueio não, esse bloqueio vou desbloquear já e eu vou ajudar as mulheres sim. E aí fiz a live, foi um sucesso. Mulheres que nunca foram, eu não usei lenço, mas eu quero usar. Então, assim, Vou trazendo colocar todo o link aqui na descrição do vídeo, no É o meu YouTube aqui. Instagram mesmo, eu faço pelo Instagram. É tudo no Instagram. Vou colocar lá para o pessoal seguir você, poder comprar. E você vende online também. Não, eu vendo só no Instagram mesmo, envio. E é Ah, é só mesmo legal. com WhatsApp. É uma coisa ainda muito informal, sabe? Foi algo que veio assim, do nada. Às vezes a gente precisa parar, Gisele, para a gente ter ideias. A gente movimenta muito, tá sendo automático. Eu fiquei 2 semanas em casa sem fazer nada. Pneumonia, nunca que eu imaginei que ia pegar. E eu tive, assim, um renovo de ideias e de eu também, assim, me posicionar em relação a como eu preciso de realmente ajudar cada vez mais as mulheres a saírem desse lugar de bloqueio delas, nesse lugar de estagnadas, nesse lugar de insegurança, de medo, e pegar na mão delas e a gente ir, entendeu? Esse trabalho que você faz de consultoria, né? Que você vai na casa de uma pessoa, é só presencial ou você faz online também? Eu também faço online, mas eu sempre fiz mais presencial. Eu gosto de ter o contato, porque eu também organizo o guarda-roupa ao mesmo tempo. Eu tiro a roupa, eu organizo, eu dobro, eu ensino como dobrar, como arrumar. Online eu já fiz inclusive essas pessoas do Brasil que eu falei, essa mulher que tinha várias irmãs, né, que queria se arrumar, ela foi no Brasil. Ai, que legal. E é o seu Instagram também. Sim. Eu não tenho divulgado muito a minha mentoria, porque como eu estou no showroom, tem me ocupado muito tempo, mas eu vou sair do showroom, eu vou investir mais nesse meu projeto, e então eu até esse final do ano eu vou estar no showroom, mas depois em 2025 eu vou estar mais disponível para atender as mulheres e poder trazer o estilo da alma delas para fora e embelezar o mundo. Que legal, porque você vê, é um trabalho que você pode mudar muitas vidas, né? Eu acho tão importante a gente saber olhar para dentro da gente, definir, saber da nossa identidade, né? Da nossa feminilidade. Isso é tão importante na vida das mulheres e é tão pouco falado, né? Ou quando é falado também, é falado de uma forma tão distorcida. Exato. Então, é tão interessante você ter esse trabalho e fazer com que as mulheres se resgatem de si mesma, né? Tem um resgate consigo mesma. Sim, eu sempre é. digo, a gente precisa saber quem nós fomos para saber quem nós somos hoje. Então, para eu saber quem eu sou hoje, eu tive que ir lá. Quem foi a Ana? A Ana foi uma viciada, uma menina insegura, para eu saber quem eu sou hoje, porque esse processo e essa trajetória que te leva a um lugar de posicionamento e de transformação, de cura, né? Que a cura tem que trazer transformação. Sim. E Ana, se você tem que, eu vou pedir hoje para você, como eu peço para todas as mulheres que eu entrevisto aqui, deixar uma mensagem. Qual é a mensagem que a Ana gostaria de deixar para as mulheres que estão aqui assistindo a gente? Bom, a mensagem que eu queria deixar para vocês é: o tempo vai passar de qualquer maneira. Então, que você decida hoje fazer o autoconhecimento. Quem sou eu? Eu estou vivendo quem eu fui criada para ser? Qual é a imagem, a autoimagem que eu tenho de mim? Então, não é a imagem que a sua tia tinha de você, o seu pai, é a imagem que você tem de você. E se não está alinhado com o que você está vivendo, então procura ajuda. Porque você tem muito para oferecer ao mundo, você é único. E o mundo precisa daquilo que é único só em você. É verdade. Muito obrigada, Ana. Foi um prazer enorme ter você aqui.
prazer A foi gente meu, teve Gisele. algumas interferências hoje na entrevista, a gente acabou tendo que parar a gravação, saiu, te peço desculpa por isso. Mas nós somos Mas resilientes, nós somos resilientes. Hoje nós fomos. Quem vê a entrevista não viu os bastidores de hoje. É verdade. Ai, Gente, Gisele, um prazer, olha, um beijo e a gente vai se falando, beijo. tá bom? Até sábado. Sim, a gente vai se ver sábado à tarde. Muito obrigada pelo seu tempo, por você dividir com a gente a sua história, por você dividir com a gente um pouquinho desse seu trabalho, que tem um projeto tão lindo de resgate de mulheres. E eu fiquei, assim, encantada, mais uma vez, em ouvir você falar, que eu já tinha, né, escutado uma palestra sua, e eu fiquei muito feliz com a sua disponibilidade. Te peço desculpa por esses intertempos, né, que a gente teve hoje. Acontece. E foi um prazer enorme faz ao ter você vivo, aqui. né? Quem sabe faz ao vivo, logo, logo eu vou fazer. Ana, um beijo, tá? Um beijo muito grande. Fica com Deus. Beijo. Tchau, querida.